As forças de Israel lançaram ataques ao Líbano depois de interceptarem foguetes. Sobre o conflito no Oriente Médio, nosso entrevistado agora, professor de Relações Internacionais da UFRJ, Paulo Velasco. Sempre bom receber o senhor aqui, professor. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Thiago. Prazer sempre falar com vocês. Prazer é nosso. Bom, professor, claro que tudo isso vem acontecendo em meio a esse debate sobre o cessar-fogo na guerra no Oriente Médio. E que a gente sempre sabe é que os especialistas falam, não comemore qualquer cessar-fogo, ou pelo menos informação sobre cessar-fogo, porque é muito complicado. A senhora acha que essa questão envolvendo o Líbano também faz parte de todo esse pacote de um conflito que não acaba? É muito difícil, tem muitos aspectos para que um dia ou um momento chegue ao fim, professor? Isso mesmo, Thiago. Na verdade, é uma disputa histórica, né? São muitas décadas, né, de enfrentamento, de antagonismo. Então, por isso, sempre que se chega a algum tipo de acerto, né, especialmente um cessar-fogo transitório, não há muito o que celebrar, né, porque dificilmente ele sustenta em termos de médio e longo prazo, né? Então, sempre há alguma variável, né, que pode criar novas instabilidades e incertezas, né, especialmente quando estamos falando ali, né, da tensão Israel-Palestina, né, ou Israel-mundo árabe de um modo geral, né, desde ali o final dos anos 40, né, quando a ONU decidiu criar 2 estados na região da Palestina, né, a tônica tem sido invariavelmente uma tônica de violência, de guerra, de confrontação. Então, esta semana fica marcada pela retomada dos ataques de Israel na faixa de Gaza, né, que basicamente significa a ruína do cessar-fogo negociado em meados de janeiro, e agora temos, né, mais uma vez, tensões ali, na região também do Líbano, né, lembrando que também houve, né, ao longo do ano passado, um enfrentamento importante, né, entre Israel e o Hezbollah. Então, voltamos, né, a um panorama de violência e, claro, tudo isso traz uma incerteza grande, né, especialmente, Thiago, sempre com os efeitos dramáticos, né, em termos humanitários, né, a população sempre que acaba sofrendo muito com isso. Mas é a tônica sempre da região do Oriente Médio, quando pensamos ali ao longo das últimas décadas, 80 anos, podemos dizer, tem sido assim, infelizmente. Professor Paulo, nosso comentarista Túlio Nassa faz a próxima pergunta para o senhor. Professor, também. Professor, boa noite. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Nós temos aí, nas últimas décadas, um certo controle de conflitos internacionais pelos organismos internacionais, em especial a ONU. Como o professor vê a situação de agora, com o enfraquecimento da ONU, os Estados Unidos anunciando que não quer ser mais a polícia do mundo, né, que de certa forma funcionava como uma polícia do mundo também, e o conflito agora beirando a uma espécie de bullying dos países que são mais fortes, no caso Estados Unidos, Rússia e China, em relação aos mais fracos. Então, como o professor vê a escalada desse conflito no Oriente Médio diante de uma nova formulação geopolítica de mundo, que parece que está se desenhando, né? Túlio, na verdade, a realidade que se apresenta agora, se revela, é justamente uma realidade que vai absolutamente na contramão, né, de todos os esforços posturados ao final da Segunda Guerra Mundial, né, em termos de previsibilidade, em termos de direito internacional, de multilateralismo. Havia a crença à época de que poderia, de fato, a paz ser garantida e mantida a partir do funcionamento, por exemplo, de organizações internacionais, como é o caso da ONU. A verdade é que a ONU, ao longo desses quase 80 anos de vida, ela vai completar 80 anos no próximo mês de outubro, ao longo de todas essas décadas, a ONU ela sempre mostrou algumas dificuldades em determinados cenários de tensão, de conflito, por conta justamente das divergências, do antagonismo de alguns dos seus membros permanentes, especialmente ali durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, em tempos mais recentes, Estados Unidos e China, ou Estados Unidos e Rússia, são divergências que acabam levando a ONU a uma certa inoperância, a ONU acaba ficando inerte por conta do poder de veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança. O panorama agora é ainda mais grave, eu diria, porque o presidente norte-americano Donald Trump, que assumiu a Casa Branca no último mês de janeiro, ele acaba tendo uma visão da política nacional, eu diria, muito primitiva, muito à margem das normas internacionais, dos tratados internacionais. Ele tem um desprezo absoluto pelo multilateralismo, pelos organismos internacionais. Então é como se voltássemos a uma era em que vale a lei do mais forte. Ele revela, inclusive, um apreço, uma admiração, eu diria, pelo Vladimir Putin. Ele gosta de se relacionar e de dialogar com os seus pares, aqueles que pensam o mundo de maneira semelhante,
também desprezando as normas, os tratados, né, princípios como, por exemplo, o princípio da soberania, da não intervenção, da integridade territorial, né, a questão dos direitos humanos, são questões que passam ao largo das prioridades do Donald Trump, também do Putin, né, acho que por isso que os dois, né, tendem a se entender bem, né, e o mundo, claro, naturalmente se ressente e sofre muito com isso, né, o panorama é desolador, né, realmente vivemos uma realidade, Túlio e Tiago, que não é nada alvissareira pensando no que pode vir aí nos próximos anos, né? É a lei do mais forte, né, que volta a prevalecer, como prevaleceu durante muito tempo ao longo da história da humanidade. Professor Paulo, o Túlio perguntou sobre a ONU, eu pergunto sobre os outros países também, porque em meio a essa volta da escalada no Oriente Médio, o Reino Unido, a França e a Alemanha vem pressionando o próprio governo israelense para retomar o cessar-fogo, que é a discussão que a gente vem acompanhando nas últimas semanas. A senhora acha que tem alguma chance dessa pressão, se a gente pode até chamar de pressão internacional, para que volte aquela estaca do início da discussão sobre o cessar-fogo, a possibilidade de encerrar de uma vez por todas esse conflito? Eu acho improvável, né? Eu acho que Israel seguia muito pela postura dos Estados Unidos, né? E a gente tem que reconhecer, Tiago, né, que o Donald Trump tem uma relação muito próxima com o Benjamin Netanyahu, né, já foi assim no seu primeiro governo, entre 2017 e 2021, né, dá uma espécie de carta branca ao Netanyahu para fazer o que bem entende, né, e a retomada naturalmente da violência ali em Gaza, né, foi chancelada pelos Estados Unidos. Né. Temos que lembrar que o cessar-fogo foi costurado pelo Trump, né, poucos dias antes de assumir a Casa Branca, né, e ele de alguma maneira, né, converge com o Netanyahu, né, acusando o Hamas de não ter libertado todos os reféns, né, o que teria de alguma maneira levado, né, à ruína do acordo de cessar-fogo, né, autorizando a partir daí, claro, né, Israel a retomar a ofensiva militar. O que na verdade não converge muito com a realidade, né, porque é sabido que Israel não queria, né, que se passasse para a segunda fase do cessar-fogo. O cessar-fogo foi negociado em uma série de etapas, e a segunda fase previa a retirada completa das tropas de Israel da faixa de Gaza, né, coisa que o Netanyahu não quer, né, porque ele prometeu ali no início da ofensiva, em outubro de 2023, né, acabar militarmente com o Hamas, e não poderia fazê-lo se retirar suas tropas ali do enclave. Então, há uma intransigência de Israel, né, uma falta de vontade absoluta em iniciar a segunda etapa, né, a segunda fase do cessar-fogo. É por isso que, na verdade, se vemos a retomada dos ataques, né, mas tentam, né, a partir da construção da narrativa, jogar a culpa para o Hamas, dizendo que o Hamas não libertou todos os reféns, né, sendo que a libertação completa dos reféns só aconteceria na segunda fase. Né. Eu acho que o Netanyahu se importa pouco, Tiago, com a opinião de França, de Reino Unido, de atores europeus, né, embora tenha uma relação histórica também com a Europa, ele se importa muito mais com a opinião que vem dos Estados Unidos, né, e o Donald Trump, né, ele apoia muito amplamente o Netanyahu, né, assim como ele quase que obrigou, né, o cessar-fogo em janeiro, e agora ele deu sinal verde a Israel para seguir e retomar os ataques neste mês de março. Né. Então, o panorama certamente tenderá a ser um panorama ainda de violência. É muito difícil imaginarmos um acerto definitivo ali que possa colocar um ponto final, pelo menos a curto prazo, Tiago e Túlio, esse conflito aí, né, que já se arrasta desde outubro de 2023. E, professor, e mais uma questão, porque quando o presidente Donald Trump assumiu o cargo, houve uma pressão muito grande que ele fez, né, justamente não só na guerra no Oriente Médio, mas também no leste europeu. A discussão avançou, talvez um pouco mais em relação à guerra na Ucrânia. Ele teve reuniões com o presidente Volodymyr Zelensky, conversas com o presidente Putin. O senhor acreditava pessoalmente que não só a possibilidade de um avanço, pelo menos em uma das guerras, mas o senhor acha que ele teria uma atuação maior, porque agora ele não fala mais sobre a polêmica em relação à faixa de Gaza? O senhor acha que foi uma discussão muito inicial que agora vai se perdendo e a rotina da guerra continua, professor? Eu tendo a enxergar dessa maneira. Né? Na verdade, o Trump tinha prometido ainda durante a campanha, Tiago, né, que ele, né, em poucos dias conseguiria resolver as duas guerras, né, tanto em Gaza quanto no leste europeu. Né, e, de fato, né, antes de assumir a Casa Branca, né, designou ali o Steve Witkoff, né, o seu enviado especial para o Oriente Médio, né, e foi a partir dali que chegou ao cessar-fogo. Né. Mas eu entendo que ele já se dá por satisfeito, né, ele já mostrou ao mundo, né, que conseguiu levar, né, aquele conflito, pelo menos, né, uma suspensão temporária das hostilidades, mas agora assume essa retórica, né, muito dura contra o Hamas, né, dizendo que o Hamas errou, né, o Hamas não poderia, por exemplo, ter protagonizado aquelas cenas lamentáveis, né, na devolução dos corpos ali para Israel, né, foi um teatro terrível criado pelo Hamas, né, e acusa o Hamas também, a Casa Branca, de não ter libertado todos os reféns. Né. Então, né, eu acho que a partir de agora, né, o empenho, né, do Trump, de fato, em fazer cessar a guerra é bem menor,
e talvez, a partir daí, de fato, ele ampare a vontade do Netanyahu de levar o conflito às últimas consequências, o que significa basicamente levar à destruição completa do Hamas, pelo menos em termos militares. O que não é fácil de ser conseguido, digo-se de passagem, meio que poderia estender esse conflito ainda por algum tempo, não é um objetivo simples de ser alcançado. E o Netanyahu, com isso, claro, também desagrada uma parcela importante da população de Israel. Temos visto diuturnamente, Thiago e Túlio, manifestações no país contra o governo Netanyahu, justamente uma pressão grande para ele se esforçar mais e melhor pela libertação dos reféns. Essa intransigência de Israel, a retomada das ações militares em Gaza, dificultam a recuperação dos corpos que ainda estão com o Hamas e dos reféns ainda em posse do grupo terrorista. Então, um panorama ruim também do governo de Israel perante parte da sociedade. E acho que o Trump, de alguma maneira, nesse momento está bem alinhado com o governo Netanyahu, um governo, como a gente sabe, que também, de alguma maneira, se alimenta um pouco de uma retórica mais direitista, mais extremista, são variáveis que complexificam muito o cenário. Com relação à guerra na Ucrânia, aí eu entendo que o Trump, ele de fato ainda tem condições de dar boas cartas, tem tentado dialogar com os dois lados, com o Zelensky e com o Putin, mas também não é nada fácil tentar conciliar posições de Kiev e de Moscou, que são muito antagônicas, muito assimétricas, mesmo se pensando na possibilidade de um cessar-fogo temporário, que é o que o Trump tentou costurar com aquela reunião na Arábia Saudita na semana passada com a Ucrânia. Não é algo também muito simples. Por enquanto, de prático, o Trump conseguiu muito pouco. Essa é a verdade. Doutor Túlio, quer fazer a última pergunta, por favor? Sim, Thiago. Professor, o telespectador assiste essa sucessão de fatos como peças soltas de um quebra-cabeça. Ele não sabe se isso está encaixado ou não está encaixado, e a pergunta e a preocupação que fica é se esses conflitos, todos parecem em paralelo, na Ucrânia, no Oriente Médio, não sabemos se vai ter uma invasão ou não a Taiwan, se isso está interligado e se isso pode levar a uma escalada para uma terceira guerra mundial. Um outro indício recente é uma corrida armamentícia da Europa, que muitos anos ficou adormecida com investimentos militares nesse sentido. Nós vimos a Alemanha recentemente aprovando verba para financiamento militar de armamento. Então, nós devemos, de fato, ficar preocupados com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, ou são eventos isolados que podem, aqui e acolá, terem problemas, mas não chegar a esse ponto de uma escalada maior? Túlio, a realidade internacional hoje é uma realidade muito dramática, certamente a mais dramática das últimas décadas, sem sombra de dúvida. Vivemos uma realidade marcada por antagonismos crescentes, num mundo muito fraturado, muito dividido, posições de fato que revelam um cenário pavoroso, eu diria. E aí a gente olha para as grandes potências e vê como há uma dificuldade em compatibilizar anseios, interesses e objetivos. É evidente que a possibilidade de uma terceira guerra mundial não pode estar descartada em hipótese alguma. Não que vá acontecer, evidentemente há esforços que certamente levariam a tentativas para se evitar uma escalada. Acho que não interessa nenhuma das grandes potências, nem a Rússia, nem os Estados Unidos, nem a União Europeia no conjunto, nem muito menos a China, um conflito de proporções globais amplas, porque isso prejudicaria interesses variados. A China, por exemplo, seria muito afetada com prejuízo na área econômica. Então, não é a vontade de ninguém, mas é uma possibilidade que existe, exatamente porque os mecanismos que foram criados para evitar conflagrações, para evitar conflitos, estão muito enfraquecidos. A ONU é um grande exemplo disso. Temos uma série de tratados de desarmamento que foram abandonados ao longo dos últimos anos. Ali no primeiro governo Donald Trump, também já um pouco antes, no início do século, no governo de George W. Bush. Então, hoje vemos os países se armando cada vez mais, inclusive com armas não convencionais, com armamento nuclear, e vemos atores, por exemplo, como os atores europeus, buscando, de fato, reforçar sua capacidade militar, sua capacidade bélica, na medida em que não podem mais confiar tanto nos Estados Unidos ou não podem mais contar tanto com o apoio norte-americano. Então, isso leva, de fato, a um cenário de corrida armamentista, e em um mundo em que são tantas as tensões e antagonismos, os mecanismos que servem de freio não funcionam, como é o caso da ONU, e os países apostam numa corrida armamentista, claro que pode haver uma conflagração eventual, embora não seja desejada por ninguém, por nenhum desses grandes atores, mas é algo que pode acontecer. É o velho dilema de segurança que se apresenta na realidade internacional, e que pode trazer, sim, consequências muito perversas. A história ensina isso. Então, é uma hipótese que não pode ser, claro, descartada de qualquer maneira.
Professor Paulo Velasco, de Relações Internacionais da UFRJ. Como sempre, professor, obrigado pela gentileza, bom fim de semana, voltaremos a nos falar. Muito obrigado, né? Bom fim de semana a todos.